Excelentes palestras compensam a ausência de palestras durante algum tempo. Eu espero que agora a gente retome o ritmo dos seminários. Inclusive, quem está matriculado no seminário esse período, por favor, entre em contato comigo para a gente combinar as próximas palestras. Mas hoje a gente tem uma palestra muito especial, né? Palestra do Afonso Beato. Afonso Beato é uma pessoa que tem como aposto no nome, né, uma siglazinha que chama ASC, que é uma coisa muito importante, é American Society of Cinematographers, né? Então isso é, assim, os profissionais de cinema de Hollywood que concorrem ao Oscar, né, de melhor cinematografia, né, tem que pertencer a essa categoria, e são as pessoas que julgam o Oscar, inclusive, né? Então é a sociedade de pessoas que trabalham na parte de fotografia de cinema, né, em Hollywood, né? O Afonso, eu falei que ia contar essa piadinha aqui, não resisto, né? Afonso, a gente, na verdade, ele está aqui no Brasil, ele na verdade mora nos Estados Unidos, mora na Califórnia, né, trabalha lá, né? Já está nos Estados Unidos há muito tempo, assim, tem pessoas que vão para os Estados Unidos e viram americano, né? O Afonso não, o Afonso é brasileiro e americano. Então, assim, pelo tempo que ele está lá, ele poderia ter virado americano, mas ele não virou, assim, ele sempre volta ao Brasil e tal. Então, o Afonso tem vindo ao Brasil, assim, frequentemente, principalmente sob convite da Globo para fazer projetos especiais, né? Ano passado, retrasado, ele esteve aqui, fez a cinematografia daquele seriado Maísa, né? Convite do Jaimun Jardim, né? Agora ele veio para trabalhar aqui na Globo em alguns projetos especiais. Ele está trabalhando muito com essa tecnologia de cinema estéreo 3D, né? Que se popularizou muito com esse filme do James Cameron, do Avatar, né? E o Afonso está fazendo um trabalho pioneiro nessa área, ele vai falar aqui para a gente. Então, antes de deixar ele começar a falar, só vou contar a piadinha, assim, porque eu conheço o Afonso de muito tempo, né? Eu conheci ele em Nova York, eu não vou nem dizer há quanto tempo atrás, mas lá eu dei uma palestra na Globo, por coincidência, no mesmo dia que o Afonso deu, então foi bom que a gente se reencontrou depois de muitos anos. E aí ele falou para o pessoal da Globo, olha, eu conheço o Luiz Velho da época que ele era o Luiz Novo. Então, para vocês terem uma ideia de quanto tempo que eu conheço o Luiz Velho. Mas a gente não pode dizer... A gente não pode falar, assim, que ano é esse, que dá quanto tempo a gente se conhece. Né? Mas, assim, dá para ver pelos nossos cabelos brancos, né? Então, só para terminar e deixar o Afonso falar, Afonso é uma pessoa muito especial, porque, entre outras coisas, ele filmou com Glauber Rocha, filmou com outros cineastas, assim, do primeiro time, né? E ele tem um balanço muito bom entre experiência internacional e experiência aqui no Brasil, né? Tanto em cinema quanto em televisão e na academia. Então, uma pessoa realmente especial. Então, vou deixar... Obrigado. Eu vou continuar um pouquinho com o comercial, fazendo comercial de mim mesmo. Não, só para até vocês tirarem proveito, assim, em termos de perguntas e tudo. Mas eu sou um diretor de fotografia, 50 anos já, mais de 50 longa-metragens, aí Almodóvar, a Rainha, se vocês tivessem visto. Eu tive o privilégio de ter, assim, trabalhar com muitos diretores internacionais, não só nos Estados Unidos. Isso foi um privilégio muito grande. Mas há 3 ou 4 anos atrás, eu comecei a ensinar numa universidade americana, em Pasadena, assim, ao norte de Los Angeles, chamado Art Center College of Design. Eu estava falando com o professor Luiz que o interessante lá é que a ideia de universidade é que são várias escolas, fotografia, web design, media center, isso, e cinema, todas relacionadas com a ideia do design, entende? E ela é muito conhecida, aliás, pelo Transportation Department, que desenha carros no mundo inteiro. Então, o fato também de ela estar na Asian Basin, né, no Pacífico, entende? Nós temos muitos alunos da Ásia, coreanos, enfim, é um traslado japonês, um traslado de tecnologia muito importante, enfim. Então, há 3 anos eu comecei a fazer isso, até antes do fenômeno Avatar, porque
até por colegas nossos aqui. Eu vim fazer Maísa na Globo, aí encontrei com uma pessoa fantástica chamada Chico Lima, que é amigo do Velho também, e começamos a discutir a necessidade de começar a estudar estereografia, e isso que eu queria dizer a vocês. Porque o que eu vou tocar é uma coisa muito limitada, entende? Quer dizer, a minha apresentação, ela é muito rudimentar, entende? Para o nível de vocês, porque possivelmente tudo seja óbvio para vocês, mas eu vou colocar até para um confronto de terminologia e conceito, para se a gente quiser avançar em alguma coisa, a gente poder fazer. Mas, então, nesse curso, que é um curso pioneiro na Universidade Americana, é a primeira universidade, a primeira escola que criou um curso para isso, né? Então, eu tive que estudar profundamente e enveredei pelo caminho da geometria, entende, de um pouco de matemática, porque para entender o fenômeno mesmo. E é isso até que passou a me interessar muito mais o lado científico da estereografia do que o lado artístico da estereografia. Então, eu não fiz ainda nenhum longa-metragem em 3D, como a gente começa, mas, em compensação, eu supervisionei e produzi, como professor, mais de 15 curta-metragens dos estudantes. E isso me deu uma visão, assim, muito abrangente de tudo que a gente vai se envolver com aquilo quando você quer fotografar algum fenômeno, alguma coisa perto. Então, o que quer dizer isso? Você vai ver que a estereografia hoje profissional, industrial, na mídia, ela está dividida em vários setores, né? E que eu até vou começar a passar isso. A primeira coisa é assim, a terminologia que é claro, entende? O 3D, quando se diz 3D, na verdade é modelar, não é? Modelar com 3D Max, com Maya, você modelar um universo, objetos, entende? Para usar em 2D, para efeitos especiais, isso tudo para nós, não é isso? É um universo que você cria com dimensões reais, com dimensões, mas você cria um mundo virtual com 3 dimensões, mas você não necessariamente usa isso. O que a gente vai falar é o estéreo 3D, não é isso? É você captar esse mundo real nosso que é em 3D e transformar e reapresentar em 3D. Isso é só um... Então, como é que eu divido a coisa? Como é que a gente vê o mundo real? Como é que a gente captura esse mundo real, não é? Para se fazer uma imagem estéreo? Como é que a gente apresenta essa realidade captada, não é? E como é que a gente vê as apresentações de estéreo? Então, hoje em dia, então, nós temos os campos em que você vê industrialmente ou na mídia, você vê. Primeiro, é o campo dos desenhos animados, não é isso? Vocês já viram as crianças, filhos, todo mundo entusiasmado com esses desenhos animados. Por quê? Porque aquilo já era feito em 3D, não é? O universo de 2D, quer dizer, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, aquilo tudo já era desenhado em 3D, usando esses instrumentos e tudo. O que eles fizeram? Puseram 2 câmeras e produziram essa história toda agora com uma apresentação estéreo, não é isso? Então isso é o campo do desenho animado. Outro campo, que é o campo que eu estou interessado, é o da dramaturgia. Em cinema, conversinha, o herói, o bang bang, a mocinha falando com mocinha, o beijinho, né? Enfim, filmes de longa-metragem, TV, mas tudo que se dá próximo, as câmeras próximas dos objetos. Então, a geometria dessa história é completamente diferente das outras. Por exemplo, a coisa que hoje mais funciona, que você vê, é essa área de eventos ao vivo, como balé, jogo de futebol, carnaval, carro de corrida, enfim. São as coisas que a televisão já está fazendo muito, entende? Já existem televisões em várias partes do mundo transmitindo até canais 24 horas.
Mas isso aí é uma área em que existe um hardware muito caro, entende? Porque tudo tem que ser resolvido em real time. Você não vai, entende? Os anteriores, computer gráficos, você pode passar um tempão, entende? Em pós-produção, ajeitando do jeito que você quer fazer. Vamos dar um exemplo. Vocês viram Avatar. Entende? Avatar tem uma parte que foi filmada ao vivo e tudo é fundo verde, não é? E o background deles era tudo efeitos especiais, animação, uma realidade virtual que eles impuseram. Então eles chamam até de virtual production, mas é uma mistura das duas coisas. O live events, não, entende? Outra coisa, tudo que você tenta fazer mecanicamente nunca dá certo. Se você quer alinhar duas câmeras, por exemplo, e gravar daquele jeito, você pode saber que uma câmera sempre vai ter uma mudança de eixo, vai ter um erro assim, assado, entendeu? E colorimetria, tudo errado. Então, esses eventos ao vivo, eles têm um hardware caríssimo para fazer esses ajustes em tempo real. Então, entende? Quer dizer, agora, o longa-metragem, eu filmo, deu uma erradinha aqui, eu posso entrar, tem 1000 programas, 1000 softwares agora que podem resolver uma série de problemas em pós-produção. Mas um evento ao vivo não tem tempo de pós-produção, entende? Então, são caminhos, digamos, industriais com ferramentas totalmente diferentes. E a última, que é uma coisa muito interessante, que é o sonho da indústria no mundo inteiro, é a conversão de 2D para 3D. É possível, em algum momento se vocês quiserem a gente fala nisso, mas existem as transformações, as conversões escrupulosas e inescrupulosas. Existem até programas que fazem imediatamente, fazem de uma forma automática isso. Qual é a história? Só para você entender, a grade mundial de apresentação de entretenimento, televisão no mundo inteiro, cinema no mundo inteiro, é da ordem de 80 mil títulos anuais. É isso que a grade mundial exige. E, evidentemente, não se produz 80 mil coisas diferentes, entende? Então, vão se produzir, talvez, 20 mil a 30 mil programas no mundo inteiro, diferentes programas, novelas, longa-metragens, seriados, mas você não produz 80 mil. Então, qual é o grande sonho, entende, da indústria geral? É pegar a Casablanca e fazer Casablanca se tornar. O próprio Cameron está fazendo, o Titanic, ele está fazendo uma conversão de 2D para 3D, porque foi um filme que deu, antes do Avatar, foi o filme que deu a maior bilheteria do mundo, entende? Então isso é uma necessidade industrial hoje em dia, e isso está acontecendo mesmo. Então eu deixo isso aí, mais tarde, se a gente quiser, a gente volta para esse slide, se vocês quiserem entrar em alguma pergunta dessa área. Agora, eu vou dar um voo de pássaro, porque eu sei que vocês sabem dessa matéria, e esse PowerPoint não é para vocês, entende? É para alunos que começam a história toda, mas talvez tenha uma coisa ou outra que nós podemos encontrar e criar como terminologia até para mim, tá? Mas não é uma pretensão minha ensinar nada para vocês no campo da matemática. Então, Real World Visual Perspective, o que a gente tem? É espaço, não é isso? E a gente tem objetos no Real World. Não é? Se o objeto move, você tem o tempo. Você tem o movimento, você tem o tempo. O objeto tem 3 dimensões. As representações que a gente faz dos objetos até hoje, há 35 mil anos que a gente vem fazendo representações em 2D. Inclusive essa apresentação agora, só eu que estou em estéreo. A apresentação está em 2D, não é isso? Mas o que a gente vai falar é a captação e a reprodução, a tentativa de mostrar o eixo Z. Não é isso? Então a gente fala o Z-axis, a gente usa muito em termos de como... Então os objetos têm suas medidas, não é isso? Os objetos reais, tudo tem suas medidas que nós codificamos, metro, polegada, essas histórias todas. Então vamos começar. Primeira coisinha, os 2 olhinhos, né? Então os 2 olhinhos que variam
de você ser criança ou você ser sexo masculino ou feminino, me desculpe, mas o machismo, mas dizem que os homens têm um pouquinho mais que as mulheres. O que acontece é que sempre a história varia mais ou menos de 6,33, 30, 35, 36, 37. Então, nós temos que eleger certas coisas. Isso chama interocular distance, né? O I/O, que a gente fica em 6,35, que é conveniente para os americanos, porque é 2,5 polegadas. Mas a maior parte da estereografia é feita em metro, porque mexer com polegada aí, você sabe que isso é chatice. Então, a outra história, nós temos 2 olhinhos, né? Então, isso te dá alguma coisa que nós vamos ver, que é a percepção do estéreo. Os olhos têm esses movimentos, tem muito mais. Eu estou falando do plano horizontal, mas a maior parte das vezes, os olhos, primeiro movimento que a gente usa mais é a convergência. Estou falando com você, eu estou olhando para ele, converjo, olho para a cadeira, pum. É isso que a gente usa mais. A convergência geralmente está associada com foco, com o que se chama acomodação cientificamente. Você acomoda naquele plano, aquilo focaliza, o resto vai para o espaço, sai até fora de foco. A visão paralela é usada, os olhinhos estão em paralelo quando você começa a ver a partir de 9 metros, 10 metros, você está, entende, com os olhos em paralelo. E tem momentos que são momentos que você mal usa. Talvez assim, você vai bater com o teu carro, aí a coisa vai entrar perto de você, de repente você pode saber que os teus olhos, entendeu? Ou coisas que vêm perto dos teus olhos, você causa uma divergência. Mas nós não somos treinados para isso. Fisiologicamente, não é uma função que se usa, entende? Ao contrário, você vai ver que toda vez que a gente entra nesse campo, a gente se cansa, tem um estresse, entende? Isso te cria dor de cabeça. Você vai ver que a divergência dos olhos é o maior problema para nós nas apresentações. Então, rapidamente, como é que a coisa se dá? Não é esse sentimento de estéreo? Como é que ele se dá? Você tem um objeto, você converge nele, aí o que acontece? Um olho é separado do outro. Para você sabe o que causa? Paralaxe. Então, qual é a definição de paralaxe? É que é uma imagem que é diferente da outra. Entende? Então, a primeira coisa que é importante, assim, em termos de terminologia, é a diferença entre as duas imagens. Então é isso, paralaxe, entende? Você vê de 2 pontos, você vai ter uma definição boba. Aí o que acontece? Os olhos, que é um sistema óptico com lentes, com íris, entendeu? Ela passa, a luminosidade passa e vai atingir a tua retina. E o que acontece? Você vai então ter 2 imagens que são um pouquinho diferentes em 2D. Não é isso? Em cada olho você tem uma imagem de 2D. Mas uma é diferente da outra por causa da paralaxe. A diferença entre essas 2 imagens nós chamamos retinal, a disparidade retinal. Não é isso? E isso é que você vai ver que é a coisa mais importante no sistema que a gente vai lidar. Muito bem. Aí dentro da cabecinha, não me interessa onde, fisiologicamente, os nervos ópticos te põem, vão lá para trás, numa parte do cérebro, entregam essas 2 imagens e promovem uma coisa chamada fusão. Não é isso? Ele pega essas 2 imagens e funde. Não é? Quando isso se dá, se cria esse fenômeno que se chama estereópse. Todo mundo sabia disso? Só para entender da classe. Levanta a mão quem sabia quem era estereópse. Ninguém? Então legal, você sabia, velho? Pô, um tinha que saber. Então, isso daí é a mais importante. Então, estereópse é o nome do fenômeno, essa sensação que você está me vendo em estéreo. Entende? Basicamente, a estereópse te propõe 2 sensações que são mais ou menos diferentes. Uma é o volume. Se você estiver perto do objeto, você sente um volume, ou que se chama roundness em inglês, vocês vão ouvir isso mais ou menos. E a segunda é depth. Como se chama isso? Profundidade, não é isso? Então, a profundidade
Entende? O sentimento de roundness, a maior parte das vezes você precisa de 2 olhos. Você precisa realmente de uma visão binocular e você precisa de ter essa informação para você sentir o roundness. O depth não, entendeu? A profundidade não. Aliás, se você pode até ter um olho só, eles te deixam dirigir carro. Por quê? Porque existem muitas pistas, né, que em inglês se chama cues, né? 2D cues, entende? Você tem pistas de 2 dimensões que te dão a profundidade. Por exemplo, se eu estou em frente da tela, então você sabe, por oclusão, entende que eu estou encobrindo a mesa, então esse troço está atrás de você, não é isso? Aí tem 1000 perspectivas, a perspectiva mesmo, a fuga, né, o vanishing point, né, o ponto de fuga, a própria temperatura, o clima, por exemplo, se olhar uma montanha, aquilo vai estar fosco, entende? As coisas mais nítidas, mais perto de você, você já sente, então você tem uma percepção, até pela atmosfera, pela qualidade atmosférica, você tem uma sensação de profundidade. Mas você há de crer assim, você está dirigindo um automóvel, sei lá, você vê o guidon, você vê o retrovisor, você vê o para-brisa, o capô, aí você vai vendo os carros e tal. Você vai vendo que a partir de um certo ponto, você tem a visão de profundidade, mas não tem mais de roundness. Não é isso? E, a partir de um certo momento, é tudo 2D. Entende? Esteticamente, a coisa vira 2D e você não se interessa mais por aquilo. Bom, isso aqui foi muito bonito. Aí tem as definições que você vai encontrar em Wikipedia, que fala dessas coisas, você pode mergulhar. Tem um cara, Lenny Lipton, e eu trago como uma referência bibliográfica, porque ele está vivo, ele inclusive é parte do Comitê de Tecnologia da ESC, é um cara... ele deve ter uns 75 anos, mas ele é o pai da estereografia do cinema americano. E ele é um cientista, ele é um físico, ele mergulhou nessa história toda, então ele tem todas as fórmulas. Só que esse livro que você vê, de 1982, ele não tinha o quê? Ele não tinha laptop. Ele não tinha a capacidade de calcular e de processar as coisas tão rápido como nós temos agora. Entende? Mas se vocês quiserem mergulhar em qualquer coisa, eu aconselho isso porque é assim a Bíblia. Entende? E muitas das coisas que eu vou dizer aqui, eu chupei dali. Entende? Sem nenhuma não é invenção nem nada. Então todos os conceitos estão ali, só que ainda com tabelas, com números, e aí existe uma diversidade tão grande hoje na indústria de aparelhos, de lentes, de tamanho de sensor e tudo, que não é prático você entrar para esse cuidado, mas as bases científicas estão todas aí. E eu presto minha homenagem a ele. Então, a estereópse te dá essas noções de roundness e depth. Né? Então, isso aqui é só uma questão curiosa. E eu ponho um ponto de interrogação. A cinematografia, que é o meu campo, e eu digo para todo mundo, nós vivemos disso, é o seguinte, a percepção retiniana. A percepção retiniana é o específico de onde a produção das imagens em movimento reside. Ou seja, um filme tem 24 quadros por segundo para te dar o movimento. São quadros fixos. Então não existe nada em movimento em cinema. Tudo é fixo. Eu estou fotografando uma cadeia de 24 quadros diferentes, mas são fixos. E o barato, quer dizer, de que eu vivo, quem paga meu salário, é a percepção retiniana. É o fato em que um quadro se apaga entre um e o outro e aquela imagem, aquela percepção fica retida na memória, na tua retina. Não é isso? Agora, então, nas apresentações de 3D, a estereópsis talvez seja, entende, o específico do 3D. E desculpe, eu fico falando em 3D, não vou ficar falando estéreo 3D, porque dá trabalho, então a gente é preguiçoso mesmo, fala 3D, mas eu estou falando em S3D. Eu ponho um ponto de interrogação, porque eu acho que a gente vai mais tarde fechar com a outra dedução. Então, olha só. Aí,
esse processo todo, esse loop todo, tem uma coisa que é óbvia, você vai dizer, esse cara é maluco, é ignorante, você pode comentar isso, mas é o seguinte, eu não tenho 2 monitores no meu cérebro. Eu tenho um sistema, entende, que por cognição, por um outro barato, eles pegam a imagem que eu estou vendo de vocês aí, processa, a luz bate em você, vem para mim, entra, processa, e o que ela faz? Ela põe a imagem no lugar que ela está. Entendeu? Isso parece óbvio, mas para nós vai ser muito importante essa história. E esse loop, entende? Esse loop que é causado é a coisa que mais me interessa, aliás. Porque você vai ver que, assim, quando você capta alguma coisa em estéreo e você projeta alguma coisa em estéreo, essa projeção ou essa captura, essa captação, tem tudo a ver uma coisa com a outra. É tudo um loop. Todos os cálculos, tudo que você fizer, se você for fazer uma apresentação para um notebook, é uma coisa. Se você for fazer uma apresentação para um home theater, é outra coisa. Se você vai projetar numa sala de cinema, é outra coisa. Se você for projetar em IMAX, é uma outra coisa. E os parâmetros aqui são totalmente diferentes, eles são muito diversos. E uns sistemas permitem certas coisas, os outros não permitem, não são. Então, eu digo que esse sistema de cognição é um sistema de projeção. Entende? Quer dizer, vamos agora, os olhinhos passam a ser 2 câmeras, não é? Vamos agora tentar imitar a fisiologia, essa maravilhosa fisiologia nossa, que é a visão humana. Eu capto, eu processo, ele põe a imagem aí. Eu não estou vendo aqui dentro, entendeu? Claro que eu estou vendo aqui dentro, mas vocês não concordam comigo que eu estou aqui, não estou dentro do cérebro de vocês, não é isso? Então, isso é uma coisa muito importante, é isso no final que nós vamos tentar copiar no processo. Porque, então, olha só, agora um exercíciozinho óbvio. Vocês já viram essas figurinhas em algum livro, alguma coisa? Vocês já, né? Vocês já viram isso, não? Então faz isso porque é um exercício. Põe o dedinho aqui no frente do olho, tá? Assim, né? Agora olha para o dedo, foca no dedo e assim apontando para mim. O que vocês veem? 2 beatos, que é um problema. Um só, chato pra caramba, 2. Então agora, foca em mim. O que vocês veem? 2 dedos, não é isso? Então, isso aqui é o seguinte, é para mostrar que qualquer sistema, e você deve saber isso melhor do que eu, o sistema eles terminam em alguma coisa, o sistema tem seus parâmetros, eles não resistem. O que eu acabei de contar, o que eu acabei de te mostrar é o seguinte, é que tem um momento que vocês viram com esse pequeno exercício, é a quebra da fusão. Tem um momento em que, quando você traz o dedo tão próximo de você, os teus 2 olhos convergem, entende? E os objetos que ficam atrás não podem ser mais resolvidos, não são mais fundidos. E na mesma hora eles passam a ser 2 objetos. Porque você tem 2 olhares. Se você prestar atenção, esses 2 beatos que vocês viram, eles estão em 2D. Eles não estão mais em 3D. O teu dedo está em 3D, o teu dedo está estéreo. Entendeu? Mas os beatos já estão em 2D. Entende? E vice-versa. Você não tem 2 dedos, você está com um dedo. Quando você aponta, você converge para mim, isso aqui explode. Tá? Então isso aí é uma geometria, isso é trigonometria pura, isso é uma barbada, entendeu? Mas esse é o limite. Então, o que eu já estou querendo trazer a vocês é isso. Se os fenômenos, jogo de futebol, mulher dançando balé, sei lá, show do Roberto Carlos, você põe 2 câmeras, você pode pôr as câmeras, sei lá, em paralelo aqui com uma certa distância, entendeu? Se você for fotografar paisagem 3D, você pode pôr as câmeras afastadas uma das outras e depois trazer as imagens e você vai ter uma imagem. Quando você vai fazer o que eu faço, que é pôr uma câmera
com um ator, você, meu primeiro plano, entendeu? E eu vou querer ver, entende, uma pessoa entrando naquela porta em pé, aí eu vou ter um problema sério. Porque para onde está meu ponto de convergência? Entende? Então, esse é que é o campo, entende, em que eu estou entusiasmado e que eu tento batalhar para resolver, porque isso hoje em dia não é tão cientificamente resolvido. Já existem coisas muito bem feitas e tudo, mas existem várias teorias que estão engatinhando, eu diria, entende? E que estão tentando ser resolvidas. Então, essa é a coisa que me interessa mais, enfim, é o processamento das imagens nesses raios, entende? Que vão, sei lá, de 35 centímetros a 9 metros, a 10 metros. Porque de 10 metros em diante já não existe muito interesse no estéreo. Então, o que nós pegamos? O mundo real, né, o espaço, os objetos, os eixos. Um sistema binocular tem que ser binocular. E essa história de que é um loop fechado, entende? Isso tudo é um loop fechado. Tanto é que vocês viram que aquilo que depois eu vou mostrar para vocês geometricamente se dá no teu cérebro. Você põe o dedo, você cruzou muito, já o fenômeno da estereópse desaparece, né? Muito. Então vamos simular o mundo agora, vamos fotografar o mundo. Então o que eu preciso? Eu preciso 2 câmeras, eu preciso projeção, 2 projetores, ou um projetor que tenha 2 sistemas, um modelo de comparação, que aí eu ouso entrar num campo matemático, entende? Eu vou tentar, aliás, eu vou jogar muito mais esse problema para vocês, que eu vou precisar de ajuda depois, se eu estou falando besteira, se eu estou no campo certo, entendeu? Então, é um modelo de comparação, é um modelo em que eu possa balancear, entende, o meu sistema fisiológico com as coisas que eu faço, com como eu capturo e como eu projeto essas coisas, entende? Então, eu chamo esse modelo, não sou eu que chamo, mas o próprio Lipton, ele chama de modelo orto, que orto é igual, né, em grego. Então, eu quero um modelo que se aproxime da fisiologia. E isso é uma coisa que eu vou colocar até para vocês pelo seguinte, nesse curso lá dessa universidade, eu tenho um pequeno laboratório, que o que seria? 2 câmeras, né, um rig que a gente chama, com 2 câmeras que eu posso mexer, entende, a interaxialidade, a diferença, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu tenho um monitor para controlar assim, base, e eu tenho um sistema de projeção com uma tela de 3 metros, com 2 projetores. Então, eu estou gravando aqui, ou não gravando, eu estou vendo, mas eu tenho um loop cerrado, as pessoas põem óculos e eu vejo. Então, eu tenho esse loop cerrado e eu começo a, então, jogar com objetos nesse eixo para ver o que acontece, entendeu? E aí, a partir disso... Então, eu comecei a entender, entende, que por uma série de números que nós começamos a usar, porque nós tínhamos que entender o que o calculador, porque tem vários calculadores de existência de estereografia, como é que eles funcionavam, eu comecei a mexer com números, entende, ver distâncias e porquê. Então, eu comecei a me aproximar do que numericamente é interessante para a minha fisiologia, entende? Então, eu comecei a criar esse modelo, que é uma bobagemzinha para vocês vão ver. Isso aqui é curiosidade, mas a estereografia é antes da fotografia, 1838. Esse senhor inglês, que devia conhecer um pouquinho da fisiologia, ser um curioso, matemático, físico, ele começou a fazer desenhozinhos, ele fez uma pirâmidezinha, ele fazia desenhos de cubo e não sei o quê, e ele fez esse aparelho, está vendo que você punha o rostinho ali, tinha 2 espelhos, está vendo os desenhos de um lado direito e esquerdo? E você punha a cabeça ali, e quando você chegava perto, você via as 2 imagens, você via uma imagem só em 3 dimensões. Então foi o primeiro experimento
conhecido, mas ele tinha claramente, claro que eram dois canais que era um pouquinho diferente, né? Ele tem lá uma birosca de ajuste. Então, esse Wheatstone é o pai da coisa. Mas é interessante, porque antes da fotografia, porque as pessoas vêm dizer, não, isso é uma tecnologia nova, não tem nada, trouxe antes. Aí tem o estereoscópio, que depois, mais tarde, foram usados, daguerreotipo, os franceses logo começaram a usar duas câmeras e produzir imagens, puniam duas imagens fotográficas, e esse depois se popularizou muito até com pornografia, né? E aí a fotografia dessa máquina, que eu adoro essa máquina, que é um projetor, e olha, 1898, tem até tubo de oxigênio atrás, né? É um negócio incrível, eu adoro essa imagem, eu descobri, eu ponho aí de brincadeira. A sensação é tão impressionante que a pessoa fica sem ar. O cara tinha que tomar um oxigênio ali. Mas tem lá o nome do cara lá. E americano, não sei o quê. Passadina não. Eita. Não, Passadada. É Pensilvânia. Então vamos criar o modelo. Então é o seguinte, outra coisa. Nossa visão é incrível. Como animais, né, a evolução foi dando, mas olha só. Você tem uma visão periférica incrível. Eu acho que é mais do que 180 graus. Se não me engano, é 200 graus, umas coisas assim. Que aqui no Rio de Janeiro é muito bom, porque quando você dirige o automóvel, você tem que saber do ônibus, né? É onde você usa mais essa história, você não usa para mais nada. Mas aqui é muito bom. Então você tem um objeto, mas alguém está usando periférica? Ninguém está usando periférica aqui. Vocês estão me olhando. Eu tenho um cone, evidente. Esse troço periférico é incrível. Você vê o nariz, né? Você presta atenção. Eu vejo o meu, porque o meu é avantajado, mas você vê até o teu nariz. A visão é assim, o campo da visão, o FOV, mas a gente usa, né, um campo muito menor quando presta atenção. Então, eu, matemático amador, descobri esse número. Porque, estatisticamente, eu fui lendo, a história é o seguinte, dizem que o ângulo normal, de visão normal, de atenção normal, varia de 25 a 30 graus. O que é 28 graus para mim? Triângulo isósceles, entende? Em que a base é o dobro da distância. Se você dividir ele em dois triângulos retângulos, né, você vai dar 14 para cada lado, 28. Para mim, isso aqui caiu, eu elegi o número 28. Mas olha só, não só isso, mas quando eu fui ver, porque em cinema você tem, fotografia vocês têm essa terminologia, você tem uma objetiva normal, você tem uma objetiva de grande angular, ou você tem uma teleobjetiva, não é? Então, assim, na minha carreira profissional, os caras dizem assim, eu quero uma objetiva que seja mais aproximada da visão humana. Então, em 35 milímetros, que é menor do que o Super 35, do que o 35 fotografia, o normal em 35, quando você compra uma câmera, o que eles te dão? Uma 50 milímetros, não é isso? Em cinema é a 40, é por ali, é 40, 42, é a objetiva normal. Se você vai fazer os cálculos, entende? Você vai ver que é por volta de 28 graus. Então, eu, para estudar, elegi o ângulo de 28 graus como o ângulo de visão normal, entende? Ou seja, é o field of vision normal, que a gente chama da visão normal, é de 28 graus. Porque me dá uma facilidade com triângulos, ainda mais que eu não consigo calcular nada. Então, eu num subproduto, eu desenvolvi uma calculadora com um banco de dados de maior parte das câmeras que a gente tem no mercado, eu tenho as medidas, ela me dá o lado e tudo, a diagonal, e as lentes, porque se você mistura uma lente de fotografia e põe numa câmera de cinema, o tamanho do sensor é diferente, os ângulos vão mudando, então eu preciso calcular que objetiva vai me dar os 28 graus. Então eu digo, qual é
anormal do sistema que eu estou usando, entende? Então você vai ver, pô, mas cara, para que isso não? Porque, para o que eu vou te dizer, eu preciso calcular a normal, eu preciso estar trabalhando com a normal porque eu estou chegando perto do que eu quero. E se eu começar a mudar, eu vou ter problemas, aí eu vou ver. Então, outra coisa da visão humana, você tem 3 cubos de meio metro, você afasta ele um dos outros, se eu puser para lá, você é maior do que ela lá, não é isso? Visualmente, claro, porque eu tenho uma perspectiva, e se eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma fuga também, não é isso? E olha só, isso aí é uma das coisas que mais criam problema, entende, na hora de fotografar. Porque as grandes angulares, qual é a propriedade delas? Os objetos crescem, têm um volume muito grande, imediatamente se chegam perto de mim, eu tenho muito roundness, mas em compensação a fuga é muito rápida. A pessoa que se afastar desse ponto, ela vai se tornando pequenininha, pequenininha. A normal é uma que eu vejo, então eu quero fotografar isso aqui normal, eu do jeito que eu vejo eu ponho uma 40, que é uma 28 graus. Se eu puser uma teleobjetiva, a pessoa lá de trás vai ficar quase do tamanho da pessoa daqui. Mas ela tem uma outra propriedade, ela acaba com a roundness. Você sabe que a teleobjetiva, ela achata as imagens por uma propriedade óptica, ela achata as imagens, não é isso? Então, isso para mim também é um problema e eu também vou ter que resolver esses problemas mais tarde. Entende? Se eu começar a variar, porque é claro, em fotografia, eu não vou ficar usando o orthomodel, carregando o orthomodel para lá e para cá. Ah, não, eu só posso fotografar com o orthomodel. Você põe o cara aqui, põe o outro ali, entendeu? Eu vou variar essas coisas todas. Então eu vou criar um sistema de constantes e variáveis. Desculpe eu usar essa terminologia, mas... Então... Eu vou começar, então, no meu modelo, eu vou começar a fazer uma coisa muito simplesinha. Eu estou vendo uma caixa de meio metro, um cubinho de meio metro. E aí, com esse ângulo de 28 graus, eu sei que a 6 metros de distância, olha para mim como é que ficou fácil a história. A tela vai ter 3 metros. Isso ainda não é a tela, é aquele segmento em que eu estou prestando atenção com 28 graus, não é isso? É um frame que eu estou enquadrando. Mas estou com a distância de 6 metros e 28 graus. Horizontais, né? Então, agora eu filmo. Agora eu pego 2 câmeras, porque eu estou simulando a fisiologia humana. Eu tenho 2 olhos, eu tenho que ter 2 câmeras, e elas têm um afastamento entre as duas. Então, para copiar o modelo, o que eu faço? Eu separo as câmeras 6.35. Estou copiando, estatisticamente, eu elegi que é 6.35 a minha I/O, Interocular Distance. Aqui, a distância entre as câmeras é uma outra terminologicamente muito importante, se chama IA, Interaction. Quer dizer, é os eixos entre as 2 câmeras, não é isso? A distância entre os eixos das 2 câmeras, do conjunto óptico. Então, eu vou pôr uma lente lá, que eu calculei com aquele meu calculadorzinho, que vai me dar 28 graus. E a câmera está a 6 metros de distância do objeto. Eu vou ter aquela imagem. Agora eu vou ter um frame, que a imagem width é 3 metros, e o objeto está encostadinho ali. Você viu que eu fotografei com 2 câmeras. Você está me acompanhando? Pô? Maravilha. Pô. Então, agora eu vou projetar. Então eu vou reproduzir aquela história toda que eu fiz no começo. Não é isso? Distância de 6 metros, aí eu vou encontrar um projetor desses que tem lente variável, 2 projetores, não é? Colocar aqui os dois a 6.35 não é nem importante, porque as imagens são em 2D e eu estou projetando no aparelho. Hoje os projetores são altamente corrigíveis, mas eu vou lá medir agora, porque eu tenho a imagem gravada, eu vou lá medir e eu meço. Vou lá, o cubo tem meio metro. Então eu estou reproduzindo aquela história que eu fotografei, não é isso? Então eu criei esse modelinho, né?
Eu posso chamar disso de modelo, professor? Posso, né? Estou bem na foto. Em estéreo, né? Agora, então eu aí codifiquei ela, vermelho e verde. Vermelho sempre é o lado esquerdo. Lembra disso? De esquerda, comunista, vermelho. De direita, verde, né? Então, é da minha época. Então, eu penso assim, mas a gente codifica. Mas nesse troço aí, a gente vai passar também uma coisa que deve ser óbvia para vocês, mas você vê que o bonequinho está de óculos. E nesse caso, qual é a história? Se você projeta duas imagens, entende, de 2D numa tela de 2D, o que você vai ter? Sem óculos. Você vai ter duas imagens, uma sobrepondo a outra. Você vai ter um fantasma, não é isso? Então, eu vou ter que criar um sistema em que o meu olho direito veja o que a câmera da direita fotografou. E um sistema, e vice-versa, que o olho esquerdo só pode ver a imagem que a câmera veja. Sem óculos, você vê os dois, não é isso? Então, até agora, nós estamos trabalhando com um sistema de codificação e decodificação. Então, os sistemas que existem hoje são o anaglífico, que você sabe, um é o lado vermelho e o outro lado é cian. Então, o cian corta o vermelho corta o cian. Então, é o processo subtrativo que é problemático, mas é o primeiro processo que se desenvolveu. Esse processo, até a minha primeira experiência, quando era criança, meu pai me trouxe um gibi, eu pus aquele óculos, ninguém acreditava, aquele troço saiu da revista, nossa, que prazer, entendeu? Eu menti, eu vejo que o gibi está em 2D, aí põe o troço sai, é lindo, esse troço é lindo. Aí, o anaglifo é o seguinte, só que o anaglifo, ele subtrai 2/3 de cor de uma imagem e 2/3 da outra. Então, claro que quando você soma as imagens, você põe essas cores de novo, mas você tem metade das cores. Já em termos de informação, integridade das imagens, é meio capenga. E os franceses andaram fazendo análises, que eles medem lá tudo, essa história. Segundo eles, você não pode ver uma apresentação de 3D por mais de 16 minutos em anaglifo. Podia ser 18 ou 20. 16 minutos, cara. Entendeu? Então é um troço sério, né? Quer dizer, cansativo, né? E você sabe, teoricamente, porque você está tirando informação, você está pondo a tua colorimetria do visão toda desacompanhada, não deu certo. Então o que se usa mais são esses dois, linear polarization, que é pôr uma lente, um filtro polarizador, um num sentido, outro no outro, fazer a mesma coisa no projetor. Consequência, filtros de polarização chupam muita luz, e hoje em dia é a coisa mais cara num cinema para converter de 2D para 3D, sabe o que é? Não é nem o projetor, é a tela. Porque a única forma de você ganhar luz é você projetar. Claro que você vai ter que ter um projetor muito bom, mas a tela tem que refletir muito mais. Então essas telas metalizadas que vocês veem nos cinemas de 3D custam uma fortuna, custa muito mais do que o projetor, do que até a sala de cinema inteira. É uma das barreiras industriais. E o sistema de linear polarization, ele é meio ruinzinho, porque se você fizer assim com a cabeça, dançou. Então eles criaram uma coisa que se chama circular polarization, que eu não sei como é que é fisicamente, mas que você pode mexer com a cabeça e você mantém a integridade dos dois canais separados, né? Então, e a outra, que nos aparelhos de televisão moderno, que são transmitidas, as imagens são transmitidas no tempo. A televisão ela está te mandando uma imagem completa, 1/60 de segundo. O que eles fizeram? Eles dividiram em 60 em dois frames de 1/120 e transmitem 1/120 à esquerda, outra à direita. Direita, esquerda, e fizeram uns óculos que barram. Quando transmite a imagem da esquerda, ele polariza o lado direito e vice-versa. E aquilo fica na tua frente fazendo assim, entende? E você não vê nada, mas é bom a beça.
Só que esses óculos custam $150 cada um. Geralmente eles têm um Wi-Fi, um Bluetooth do aparelho. Os primeiros tinham fio, mas agora transmite. Isso encarece muito os aparelhos de TV. Então, desse ano para frente, várias marcas já, LG, Samsung, estão querendo sempre ganhar a Sony, porque a Sony é muito conservadora, é boa, mas é conservadora. A Sony ainda usa Act Shutter, mas ela vai deixar de usar, porque as outras estão entrando com a mesma coisa, muito mais barato. É temporal, mas é polarizado de uma certa forma. Então os óculos são mais baratos, porque o aparelho custa $3.000, aí você quer 10 óculos para chamar os amiguinhos e ver jogo de futebol, $1.500. É dose, né, o óculos. Então, isso já está mudando. Então, são sistemas de codificação e decodificação. Eu estou correndo. Então, o meu modelinho é esse aí, ó. Você vê dessa forma, a tua interocular é uma constante, porque eu não posso mexer com a distância dos olhos. Nas câmeras, eu já posso mexer a distância interaxial, não é isso? Eu posso separar as câmeras e trazer as câmeras e tem consequências. Agora, quando você vai ver uma apresentação de estéreo, você vai no cinema ver um filme estéreo, você também não pode mudar os olhos. Você vai com o que você tem, entendeu? Então, eu volto para a fisiologia humana na minha apresentação, entendeu? Então, você está entendendo? Porque é um modelo que eu estou querendo trazer uma coisa para perto da outra, para criar o que se chama Comfortable Stereography, entende? É uma apresentação confortável, porque industrialmente esse tem sido o maior problema da implantação da indústria e das apresentações em geral. Chega uma coisa, fica com esse brinquedinho aí de ver 2 beatos na tua frente, já você está com dor de cabeça. Se você começar a ver quebrar a fusão, você começa a criar uma problemática cerebral, entende? Visual, cerebral, sei lá, que vai te dar dor de cabeça. E a gente vai ver geometricamente, porque é pura geometria de ginásio. Mas, então, aqui eu voltei para isso, entende? Então, eu fiz essa história toda juntar. Agora, eu também não vou ficar convergindo outras coisas. Aqui está mal utilizado. Essas câmeras, elas estão convergindo para 6 metros, tá? Elas estão apontando para esse objeto que está a 6 metros dela, tá? A gente vai ver isso. Mas eu disse aqui, ó, 6 metros, mas é que aqui no desenho, elas estão olhando assim, mas elas estão convergindo para essa história. Tem uma discussão entre convergir e manter a filmagem paralela, ou toe-in, que eles chamam. Vamos avançar. Então, vamos ver essa história, Screen Parallax. O negócio é o seguinte, mesmo se eu convergir, se eu apontar as duas câmeras para mim mesmo, não é isso? Eu vou ter um mínimo de paralaxe, porque eu estou convergindo para aquele ponto, não é isso? Eu estou juntando a imagem o mais possível. Existe paralaxe zero? Matou, ele já matou. Não existe. Tecnicamente, as pessoas já usam essa história. Paralaxe zero. Eu não sei o que é paralaxe zero. Se um olho está de um lado, entendeu? Eu estou falando esteticamente. Até em termos de convergência, você pode convergir para o mesmo ponto. Mas se há de convir que se um dos sensores está afastado um do outro, por menor que seja, existe uma diferença. E essa diferença é o Screen Parallax. Porque agora, olha só, a representação, eu fotografei aquele cubo e agora projetei. Se eu projetar a imagem sem óculos, não é isso? Esse lado aqui, o lado esquerdo, vê isso aqui, mas o lado direito vê um pouquinho do lado verde do cubo, não é isso? Então, essa diferença, o que era? No olho, era a disparidade, não é? Que você tem, porque você tem um olho afastado de 6 centímetros, 35 do outro. Como eu também fiz a mesma coisa na câmera, eu vou ter uma diferença. Então, aqui, a disparidade interocular aqui vai ser igual à disparidade
entre esses dois pontos. Então eu vou chamar esse segmento, né? Isso aqui é um segmento, essa diferença, de screen parallax. Então, porque vocês são matemáticos, eu vou jogar logo uma outra coisa, porque é um problema de cálculo sério. Porque eu vou mostrar uma série de coisas, mas vocês vão entender. Eu tenho um segmento aqui, eu tenho uma maçã, que é mais ou menos 2,5 polegadas, 6 centímetros. Se eu puser aqui, eu estou vendo 6,5 centímetros. Se eu levar a maçã para 100 metros, ela vira um ponto. Não é isso? Então, por quê? Porque o meu olho tem uma objetiva, porque o meu olho tem uma angular, e o olho também promove, nosso sistema de visão com essas duas coisas, ele promove uma fuga. Não é? Porque as nossas objetivas, que são as normais, né, elas promovem um cone, uma fuga. Então, a maçã vai ficar um ponto. Então, se eu me afasto de um segmento, o segmento não vai ficar visualmente menor? Isso daí é muito importante, depois nos cálculos, entende? E aonde que esse troço se aplica? Na projeção. Se você se afastar de uma projeção estereográfica, entende? Você vai começar a ter problemas. Entende? Agora, a gente vai chegar nisso, mas eu quero só pôr esse troço na cabeça de vocês, porque senão eu esqueço de dar esse troço. É o afastamento desse segmento na hora de projetar a história. Então, screen parallax é a distância entre a convergência dos dois olhos do mesmo ponto, vocês sabem o que é. Então, olha só. Então tem tecnicamente as pessoas começam a dizer zero screen parallax, tem até um ponto que se chama ZPS, ele chama zero parallax setting. Não existe zero parallax, ou não existe zero screen parallax. A não ser que as duas câmeras estejam no mesmo eixo. Que você puser duas câmeras no mesmo eixo óptico, evidentemente, que vai ter zero parallax. Mas não é isso que a gente está falando. Se tem parallax, as imagens vão ser um pouquinho diferentes, não é isso? Então, mas o que acontece? Quando você converge as duas... Porque olha só agora os elementos que eu tenho. Eu tenho a distância do objeto que eu estou olhando e que estou fotografando, e tenho o ponto de convergência. Então, daqui para frente, o zero parallax, que não pode ser usado, é, na verdade, o ponto de convergência das duas câmeras. Esse ponto de convergência, ele vai ditar o afastamento, aonde está a minha tela de referência, na projeção. Isso não entra já na cabeça, mas isso aqui agora mesmo você vai ver, porque na natureza não tem só um cubo, não é isso? Olha eu aqui, a mesa, o quadro, entendeu? Você tem objetos em fuga e tem objetos distribuídos. Então, você vai ter que dizer onde está a tela. Quem te dá a posição da tela é a convergência, é o ponto de convergência. Vamos progredir no modelo que vocês vão ver. Eu só estou dando terminologia. Então, olha só, o cubo, você está de óculos, você vê o cubo assim, né? Está convergindo em 6 metros. Os olhinhos estão bem obrigados. Por quê? Eles estão convergindo para um troço de 6 metros. Pô, tranquilo, você está me vendo aqui 6 metros, nenhum problema. Agora eu vou fazer um modelo um pouquinho mais complexo, porque a realidade é complexa e é problemática. Você vai trazer, agora eu vou pôr um cubo na frente, vou pôr o cubo no meio, que vai ser, eu sempre vou convergir, nesse modelo, eu sempre vou convergir para 6 metros, e ver o que acontece. E vou pôr um cubo a 9 metros, 3, 6, 9. Isso aí, barbada, em trigonometria dá tudo certinho, fica tudo bonitinho. Então, olha, convergence plane. Agora, o que eu faço? Vamos examinar esse caso. Olha só, eu estou capturando, as câmeras estão convergindo a 6 metros. O IA é o mesmo, 2.3. Olha lá, eu punho agora o cubo, eu ponho a 9 metros. Né? E aí, quando eu projeto essa história, e quando eu ponho o óculos, olha, ali está de óculos, o cubo vai lá para trás da tela.
Olha a projeção disso agora. Agora, um lado do triângulo se afastou. Você lembra que quando eu estava convergendo, um verdinho só parecia uma nesguinha, agora separou. Então, olha só. Quando eu estou convergindo a 6 metros e o objeto se afasta, a projeção desse objeto depois, numa tela, ela vai se... Mas olha só o que acontece. O lado vermelho fica à esquerda e o lado direito fica na direita. Você está entendendo? Você vai ver isso quando eu inverter, quando eu trouxer o cubo, o que vai acontecer? Então, olha só, a representação dele na projeção, tá vendo? E aí você tem 2 pontos ali. Olha só, a representação vai ser mais ou menos assim. Isso aí é mais para didática. Eu estou vendo esse lado e estou vendo esse lado. A câmera do lado direito vê mais verde, a câmera do lado esquerdo vai mais vermelho. E tem uma separação entre os dois. Essa separação, qual é o nome dela? Screen Parallax, não é paralaxe de tela, Screen Parallax. Né? Então, sem óculos eu vejo assim, se eu puser óculos eu vejo assim. Então, se criou um troço, o Lenny Lipton, ele tem uma coisa, ele fala uma palavra linda em inglês, eu não tenho um inglês no meu, mas eu adoro essa palavra, FD. FD é uma coisa muito bonita em inglês, é assim, uma aparição, entendeu? É como se fosse uma escultura, ou para a nossa religião católica, é como se fosse a Virgem aparecendo assim, uma imagem em aparição. Me arrepia às vezes, porque essas coisas, apareceu uma coisa na tua frente, não é isso? Então, para mim, o 3D é uma coisa assim, entendeu? Um troço que sai da tela, pelo amor de Deus, entendeu? Eu estou de óculos, aí vejo um troço se aproximando de mim, aquilo é muito bonito. Ele chama de efígie, que é a estereópse, não é isso? Essa sensação de volume e profundidade. Então você criou uma efígie ali, né? Era assim, sem óculos, passou a ser assim. Então, os olhinhos, a imagem se separou um pouquinho, mas os olhinhos estão em paralelo. O objeto estava longe, a representação, os olhinhos estão em paralelo, tranquilo. Olha lá os olhinhos. Agora, eu vou criar uma situação que se chama negativa. Aquele exemplo anterior se chama paralaxe positivo. É quando um objeto é representado para trás da tela, para trás do plano de convergência. Tá? Então, quando eu trago o cubo para frente, mas convergindo a 6 metros, eu crio essa sensação. O cubo vem para frente depois, né, que eu ponho os olhinhos. Mas olha como é que ele é representado em 2D. Olha o que aconteceu. Porque eu convergi e o cubo está aqui, a representação dele inverte. Está vendo? O lado esquerdo passa para o direito e o direito passa para o esquerdo. E o cubo se aproxima. A mesma imagem se aproxima. Olha só, porque a representação dele cruza, porque a câmera do lado direito vê quando eu projeto, a imagem se inverte. Então, isso é claro para vocês. Não é isso? Então, olha lá, bingo, né? Então, quando você começa a ver uma coisa que é verde para um lado, as imagens anaglíficas são muito interessantes para você, para a didática, ou para você entender o que está acontecendo com uma imagem que é muito complexa. Eu vou mostrar 2 exemplos de imagens em que os verdes estão de um lado e os vermelhos estão de outro. Você sabe, você pode dizer até onde é que é o ponto de convergência daquela imagem. Se você transformar em anaglífico. É um troço que se usa muito. Então, o cubinho, aí você põe o óculos, ó, a efígie se cria estereópse. Você está enganando o cérebro, não é isso? Porque não tem imagem nenhuma em coisa. E outra coisa que é muito importante a gente pensar. Aonde que você está olhando numa sessão de cinema? Porque tem uma confusão que vocês começarem a ler artigos e papers e não sei o quê, as pessoas começam a enlouquecer. Tem um cara que é um editor, um montador, um editor famoso, eu esqueço o nome dele nesse momento, porque deu uma raiva danada, que o cara é um guru americano da edição. Ele escreveu um artigo dizendo, não, porque eu canso de 3D, porque meus olhos começam a convergir para esses objetos que saem da tela.
você nunca converge para objeto nenhum. Aonde que você está convergindo quando você está olhando uma sessão de cinema? Na tela, pô. Porque é a única coisa que existe na realidade, entendeu? O objeto está saindo da tela, o objeto não está saindo da tela. O objeto está saindo da tela na tua cabeça. É uma loucura, é uma efígie, é uma aparição, entendeu? É estereópse, você está enganando o teu cérebro. Da mesma forma que eu estava enganando, projetando 24 imagens de movimento, 24 imagens fixas, e eu estou criando uma unidade de movimento, agora, entendeu? Eu estou enganando o meu sistema visual e estou criando a estereópse artificialmente, entendeu? Então, esse é o barato. E aí vocês... Então, aqui os olhos até estão cruzados. E você vê, mas estão cruzados de uma certa forma em que eles estão no sentido da convergência. Quando você está no sistema, quando você está no sentido de convergência, você está bem obrigado. Quando você pode chegar aqui e você pode botar o objeto aqui, o dedinho, bem na frente de você, você põe em foco, se você for mais jovem, você pode botar em foco, você pode ver ele em estéreo total aqui. Mas lá atrás, você já viu que bagunça. Não é isso? Você bagunça total. Agora, quando você põe e você cruza, entende, duas câmeras aqui, olha só o cruzamento das câmeras, olha o que ela vai fazer com o objeto lá atrás. Os objetos lá atrás, que é esse experimento que você está fazendo assim, a gente vai mostrar isso depois, os objetos lá atrás, eles se afastam. O screen parallax desses objetos se afastam brutalmente um do outro, ao ponto em que a fusão é quebrada, entendeu? E o que acontece? O teu cérebro está tentando resolver essa situação. No que, na verdade, o teu cérebro está tentando, e os teus olhos começarem, se você começar a prestar atenção nos objetos que tem uma parallax muito grande, um screen parallax muito grande, os teus olhos vão começar a divergir. Entendeu? E aí, porque o nosso sistema visual é incrível. Você está sempre tentando compensar as coisas, né? A visão, ela tem, sei lá, 12 mil ISO, você vê com luz das estrelas, mas você olha num ponto escuro, ele clareia para você. Entende? Se o sol abaixa, teu olhinho fecha, entendeu? Você tem ela tenta compensar tudo, você põe em foco, você tira de foco, entende? A mesma coisa, quando você cria artificialmente a parallax, para criar estereópse, o teu olho está procurando coisas no meio de um quadro complexo. E quando você começa a ter um screen parallax muito grande, o teu olho começa a observar aquilo e você vai ver, porque isso foi estudado, que teus olhos vão começar a divergir. E aí é que começa o estresse, e aí a fronteira da estereografia desconfortável. Não é? É a hora do estresse, tudo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vocês já estão com uma coisa na cabeça. Eu tenho que entender essa coisa e entender esses parâmetros e começar a colocar os meus objetos, as minhas lentes, tudo aquilo que eu uso de uma forma tal que eu fique na área do comfortable stereography. Não é isso? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu tenho um slide aqui, que eu brinco muito com os diretores, porque o diretor sempre quer trazer o troço, um absurdo. Você quer trazer o objeto aqui, não tem? Todo filme o cara vai te joga uma pedra ou vem com a espada, não é isso? O cara está sempre querendo forçar aquele troço ali, aquilo vai criar um problema em relação aos objetos de trás. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu tenho uma representação errada. Quando o objeto fica muito perto, eu fiz esse troço. Quando ele está muito perto, você converge para perto dele. Na verdade, o problema que se dá da projeção, nesse caso, não é muito. Se você chegar extremamente perto, você vai ter uma convergência brutal. Mas os teus olhos, olha lá, eles estão olhando para pontos muito abertos um do outro. Mas isso se dá muito mais quando você
converge mais para próximo, porque aí os objetos de trás começam geometricamente a se afastar. Mas olha, esse mesmo já é um problema sério, mas aqui é um problema de muita convergência, o que vai causar um problema. Então, desculpe que aquilo está errado, mas vamos corrigir assim. Vocês já entenderam que a um certo momento meus olhos vão começar a fazer isso. Então, o aumento da divergência te cria o desconforto, não é isso? A visão paralela é isso. Tudo além do paralelo do I/O, não é? Dos 6,5 centímetros, passa a ser divergência, não é isso? Então você tem dois ângulos, esses ângulos entre o amarelo e o rosa são os ângulos de divergência. Então, olha lá, os olhinhos, coitados. Então são os movimentos que os olhos podem ter em relação à paralaxe, não é isso? As coisas, mas isso aqui, é esse aqui que acontece, ó, o vermelho vai para lá e o verde vai para cá. Isso aqui é paralaxe positiva, porque o vermelho está do lado esquerdo e o verde está do lado direito. Então, o que se sabe, no livro do Lipton, ele fala que é permitido fisiologicamente, oftalmologicamente, sei lá, que um grau, você pode ter 1 grau e no total de mais divergência, meio grau para cada lado. O ser humano aguenta numa boa. Hoje em dia, já se diz que é 1,5. E a indústria, hoje em dia, não existem standards nenhum nessa área, mas existe o que se chama recommendations, né? As associações como a ASC, a SEMPT, a Society of Motion Picture Television Engineers, essas associações, elas vão conversando entre si, usam elementos científicos, fazem testes estatísticos, não sei o quê, põem gente no cinema, respondendo questionário, não sei o quê, eles vão chegando a uma conclusão, aí eles criam primeiro uma coisa que chama recommendation. Então você vai ver que em televisão, uma série de coisas, você tem REC 709, e aí você vai ter ITU 709 quando a coisa passa a ser um standard, entende? Não existe standard em estereografia industrial nesse momento, mas já existem algumas recomendações informais, canais, televisão que te diz, você vai trabalhar debaixo desses parâmetros, porque eu não quero ninguém cansadinho, ninguém reclamando, entendeu? Então, a maximum parallaxe, screen parallaxe, é a soma da interocular, não é? 6,5 centímetros, mais o ângulo de divergência, tá? Isso é a máximo parallaxe. Só que acontece o seguinte, você lembra que eu falei que esse segmento, você se afastando desse segmento, esse segmento não diminui? Então eu tenho que ter uma fórmula aí, não é? Isso que é facílimo. Se um troço aqui é 6,5, ele vai diminuindo, você entende, sei lá, é uma pirâmide que você tem uma base aqui, você vai por trigonometria, você vai descobrir o que é a mesma coisa lá embaixo, não é isso? Então, é o que se chama projection factor, é a distância do observador, do espectador da tela. Isso influi a beça. Então, o verde é a paralaxe permitida e o amarelo já é a área de desconforto, porque os olhos vão começar a fazer assim. Então, você vê aqui, se eu pegar um objeto e tiver a 3 metros, olha aqui, lá, se a tela tiver 3 metros, se eu convergir, a distância for 6 metros, eu puser o objeto a 3 metros, isso aqui vai ser igual lá, não é isso? Não levando em consideração a distância do observador. Mas se eu puser a 3 metros, vão ser 2 triângulos iguais. Se eu puser o objeto a 4 metros, olha lá, o verde e o vermelho se aproximam um do outro. Se eu trouxer o objeto para 1,5 metro, olha lá, o afastamento entre as duas coisas. Eu tenho um trocinho aqui que, se a gente tiver tempo, eu mostro aqui para vocês esse troço dinamicamente. Mas, então, o modelo que eu criei aqui, o modelo de conforto, é esse aqui.
né? A terminologia dele, eu vou passar rápido, mas a tua interlocular é de 6,35, a interaxial mantive a mesma, só para brincar com isso, e o 6,35 é mantido aqui porque eu estou vendo com 2 olhinhos, são 6,35, que tudo está igual. Agora eu tenho objetos a 3, 6 e 9 metros. Então, o que acontece? Isso aqui é um mundo ideal. Eu não posso chegar lá, pô, diretor de TV, falar, não, só posso pôr o cara a 3 metros, a outra a 6 metros e a mocinha a 9 metros. Não dá para carregar o ortomodel, né? Então, o ortomodel não é mais nada do que uma âncora, para mim, entende? Para mim, humildemente, uma âncora matemática para eu estar dentro da historiografia confortável. Mas, evidentemente, tudo isso aí vai variar. Entende? E na medida que for variar, eu vou ter que calcular uma forma de compensar essa história toda. E aí eu vou jogar outros fatores aí que vocês vão ver. Mas de cara, é uma coisa que eu posso te dizer, que está na cara aqui, na hora de capturar a imagem. Eu tenho as duas câmeras a 6,5 centímetros. Se o troço começar a variar muito lá, o que eu faço? Eu junto as duas câmeras. Eu não posso juntar os 2 olhos, mas eu posso mudar a interaxial, a distância entre as duas câmeras, e diminuir meu problema lá. Eu posso também achar um ponto de convergência em que esses triângulos, entende, fiquem de uma forma tal que não me cause um problema tão grande lá. Então, agora, já eu vou passar uns 2 parâmetros que eu vou ter que respeitar no futuro, mas vou entrar com mais terminologia. A terminologia que é o seguinte, esteticamente, se eu vou gravar uma cena, ou vocês vão entrar num problema qualquer, eu levo em consideração a faixa de profundidade, entende? Qual é o meu objeto mais próximo e qual é o meu objeto esteticamente, que eu me interesso historiograficamente, mais afastado. Então, eu estou falando muito alto, agora esqueci que eu estou com o microfone, estou gritando, mas é que eu fico entusiasmado. Então, isso aqui é uma faixa, porque olha só, esteticamente, um troço muito chato. Se você é iluminado de uma forma muito, que a gente chama chapado, se eu venho para debaixo dessa luz aqui, eu fico muito chapado, eu não tenho volume, eu não tenho roundness, não é? Então os iluminadores geralmente iluminam de lado para criar a noção de volume. Isso é outra coisa que eu quero falar de vocês, um filme maravilhoso sobre isso. Mas olha só, se eu também chegar e ficar contra a parede, pô, isso é chatíssimo, né? Quer dizer, isso aqui, meu nariz é o meu foreground, isso aqui é o meu background. A minha faixa de profundidade é muito pequena, essa imagem é muito chata, não tem profundidade. Então, eu também tenho que compensar, entendeu? Então, eu levo tudo em consideração. Se a profundidade é muito grande, se a profundidade é muito perto, outra coisa. Vamos então combinar que nós só vamos fotografar esse filme com uma 40mm. Está despedido. Pode passar no caixa, porque eu não posso trabalhar com fotógrafo, só trabalhar com a 40, porque o ortomodel, não é isso? Então, o que acontece com as lentes? Se eu começo a mexer, entende, no meu ângulo de visão, geometricamente o troço todo balança, porque eu estou criando um aumento de roundness, a fuga lá atrás começa a baratinar toda, porque os objetos começam a ficar menores ou maiores, entende? Então, de repente, para resolver o meu problema, eu posso até mudar de lente, entende? Ou então, trazer aquele objeto que está mais longínquo, no background, para próximo. Eu posso decidir aonde que eu vou convergir. Então, vocês estão vendo que tem uma salada aí de variáveis, e tem poucas constantes e tem muitas variáveis. Então, tem que calcular essa história. Então, o que eu humildemente fiz? Comecei a estudar um cálculo desse troço. Então, vamos passar para uma calculadora. Mas, olha só, outra coisa. Isso já é um parâmetro que foi dado pela indústria. Isso já é uma história.
Discovery Channel, esses troços que esses caras estão filmando adoidados com 3D. Então eles estão dizendo, mantenham os objetos não mais do que 20% do range inteiro. Não fica trazendo o objeto na cara do fulano o tempo todo, porque isso cansa. Por isso tem troço. E eu, humildemente, descobri uma outra coisa, porque nas calculadoras não tem isso. Que é o seguinte, você num programa de televisão, num longa-metragem, você tem 800 a 1000 cortes. Você tem o Avatar, tem 3.000 cortes. Entendeu? Então, eu não posso ficar brincando com o negative parallax, entende? Eu não posso ficar cortando, de repente eu falo com ele, o cara está 20%, aí eu corto para quem está falando com ele, está com a 35%. Então, os objetos, se vocês forem ver sessões de estéreo, vocês vão ver que existem estereógrafos, né, estereógrafos, que não têm essa noção, e que você vai ver que vai corta de cena para cena, as coisas estão assim na tua frente. Isso cansa também. Então eu também estou levando isso em consideração que eu tenho que controlar essa proporcionalidade dos objetos, entende, dentro dessa faixa de profundidade. Então isso é um troço. Isso daqui é uma recomendação hoje em dia, 20%. É claro que se um cara jogar uma pedra em você, ou aquele momento da espada, entende, a flechada ou a lança, entendeu? Você vai deixar o troço vir até 80%, ou vir até 100%, que ele quer que ele... Mas é um segundo, isso é permitido. Mas em 800 cortes, você não pode ficar brincando com o negative parallax, né? Isso se você tiver de uma faixa resolvido os outros problemas. Então, o ortostereo módulo começa a ter uma série de coisas. Então, o que eu vi aqui? Para reproduzir o mundo, eu tenho que ter o screen... o que eram as conclusõezinhas que a gente chegou? Screen parallax creates stereopsis. Screen parallax é o que cria a sensação. É o afastamento de uma imagem da outra. Não é mais nada do que isso. É a disparidade. Mas, claro, que tem uma série de coisas aí, como nós já vimos. A imagem pode estar, os planos que essas imagens podem se dar. Mais screen parallax, mais estereópsis, mais volume e mais depth. Tá? Isso é outra coisa que antes, porque eu posso passar por cima, eu não tenho isso escrito. O Lipton trata disso muito bem. É muito interessante. Geometricamente ou matematicamente, precisamente falando, quantos lugares você tem no cinema que são perfeitos? Entendeu? Porque é aquele ponto em que a coisa vai ser perfeita. Entende? Em termos geométricos, de como o troço foi filmado e como o troço vai ser apresentado, você tem o que ele chama de orthoseat. É o seu lugar sentado. Mas você desculpe, hoje, o que foi uma grande revolução na projeção do cinema? O Dolby. O Dolby, você sabe qual é o lugar perfeito do Dolby? É um lugar. Porque é que nem no teu carro. Se o carona nunca ouve o estéreo do teu carro igual a você. Se você tentar equilibrar, ou você ouve mais, né? Você está entendendo? É a mesma coisa em estereografia. Se você começar a mudar de lugares no cinema, coisas vão acontecer. E olha só o que acontece. Eu acho que são 2 orthoseats. Se você gostar mais de volume, chega mais perto. Se você preferir ver profundidade, vai um pouquinho mais para longe. Então, vulgarmente falando, o melhor lugar para roundness é 2 vezes a largura da tela, bem no centro do cinema, tá? Mesma coisa para televisão. Você tem uma televisão de 30 polegadas, né? Polegada é assim, mas estou dizendo o diâmetro, é o screen width, né? Você senta 2 vezes a largura da tela. Você está no melhor lugar para volume. Se você sentar, sei lá, 3.9, uma história assim, você vai ver muito mais profundidade, relacionamento de profundidade entre os objetos. Isso eu não sei porquê fisiologicamente, mas é provado. Você faz o teste do cinema, você vai ver isso. Então, se você tem a screen parallax mais do que a distância interocular, você tem divergência. Então, você tem um ângulo máximo de divergência que nós vimos, o que é permitido,
E o screen parallax, o limite é igual a interlocular mais o ângulo de divergência. Tem mais um fator aí, mais o fator da projeção, ou seja, do afastamento que você está. Porque o screen parallax não é um segmento de 2 pontos. Se você se afastar desse segmento, não é isso? O segmento vai ficar tendo menor, você vai ter menos estereópses. Entendeu? Então, por isso que a projeção é relacionada diretamente, tem outros fatores, mas enfim, esse é um fator principal. Se você começar a se afastar de uma tela, de uma apresentação estereográfica, você vai começar a diminuir teu barato. Entendeu? Você vai ver menos volume, um momento você vai ver mais profundidade, mas chegar a um ponto tal que você vai chegando muito para trás, você não vai ver mais nada. Porque o segmento, você não vai ver mais a diferença entre uma imagem e outra. E é interessantíssimo porque os critérios são diferentes. Você sabe que as apresentações de IMAX em 3D já são conhecidas. Eu acho que no Brasil já tem, né? Mas enfim, você viaja, você vai ver. O IMAX tem essa coisa que é a imersão. Né? Eles usam essas telas, o teatro do IMAX, você fica centrado, você vê as pontas da tela, você está totalmente imerso naquela história. Né? Você tira o óculos para você ver. Eu fiquei horrorizado outro dia, fui ver lá As imagens estão tão separadas uma das outras, porque tudo está levando em consideração. Se você tiver uma tela muito maior, você vai ter uma possibilidade de fazer uma screen parallax muito maior e você vai ter uma sensação muito melhor de presença, de volume e até de profundidade, porque eles fazem lá os truques. Então, hoje em dia é o sistema que melhor, reproduz a estereografia, enfim, é o sistema de melhor resultado, é o IMAX, e por causa do tamanho da tela, entende? E evidentemente que as fórmulas aí mudam tudo, né? Porque são grandes angulares, enfim, é um negócio mais esteticamente é o que ocorre. Então, aí eu mudei aquela história. Não é? Se a Retinal Persistent era o específico da 2D, a estereópse, que é igual ao Screen Parallax, é o específico das apresentações de 3D. Entendeu? Então é só ficar isso na cabeça. O que você tem que começar a respeitar e que realmente batalhar por, ou também respeitar os parâmetros, é disso. É o Screen Parallax. Isso aqui é a fotografia do Stereo Model, feita num 3D Max, entende? São os cubinhos postos e tudo, e fotografado com uma câmera normal. Olha só a diferença de uma câmera para outra. Desculpa. Esse cara está sempre querendo me agredir. Ó. É uma disparidade enorme, né? Quer dizer, é interessante isso depois. Então, olha só esse exemplo aqui. Se você fizer essas imagens em anaglifo, aquilo que eu estava te falando. Olha só. Você vê que aqui na mão dele, o verde está à esquerda. O que quer dizer? Que a mão desse cara, ele está saindo da tela. Entendeu? Olha o rosto dele, a orelha, o vermelho está à esquerda. Então, aquilo é uma área de paralaxe positiva. E isso aqui é uma área de paralaxe negativa. Então, você vai vendo onde é que os pontos vão se encontrando, o verde e o vermelho vão se encontrando, e você vai entender que o plano de convergência, o ponto de convergência, deve ser aqui mais ou menos no cotovelo do cara. Não é isso? Então, né, você reconhece isso. Então, aqui é o outro exemplo que eu também dou. Como é que eu estou de tempo aí, viu? Eu estou invadindo. Está um pouquinho, mas assim, até 3h30 está bom. Então eu vou rapidinho. Outra aula, né? Então, olha só. Os dedinhos da menina, olha só. Isso aqui está ferindo bastante a história toda. Então, usando o Stereo Model. Eu fiz isso, eu fiz várias experiências com essa história. E gravei e tudo, e vou gravar uma apresentação com uma pessoa narrando e tudo para demonstração. Mas é interessantíssimo, se eu puser o Stereo Model,
Se eu pegar essa caixa que está a 3 metros, estava tudo bem, obrigado, se eu for trazendo essa caixa para perto, todo mundo de óculos lá vendo a tela, né, com o estéreo modo montado, o ortomodo, eu vou chegando com a caixa até 1,5 metro, 1,5 metro, todo mundo está tranquilo, é forçando uma barra danada, 1,5 metro, porque aí você descobre que você tem até mais resistência. Quando você chega a 1,45 metro, pum, a caixa explode. É muito interessante fazer esse exercício, entendeu? É a mesma coisa que você fizer isso aqui, é você fazer com um sistema, mas você vê o que você, como é crítico e o que você tem que respeitar. Porque você vê numa classe de 20 pessoas que o troço estoura. Então, Stereographic Calculator usa as constantes e as variáveis do ortomodo como uma âncora matemática para manter uma apresentação. Não é isso? Então, isso aí são os elementos que são levados em consideração, blá, 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 o glossário, eu vou correr para a gente poder chegar. Então, as recomendações industriais no momento. Que o máximo screen parallax é 3% da largura da tela. Ou seja, se essa tela tivesse 3 metros, são 9 centímetros. É muito pequeno, né? Você está entendendo? Com a distância, o cara sentado na distância, o dobro da coisa. Você está entendendo? É muito pequeno. Então, você vai ver isso aqui agora mesmo dinamicamente. E o depth range, quer dizer, a paralaxe negativa não pode sair a mais 20% da história. Tá? Então, os fatores que são levados em consideração quando você calcula o ângulo de máximo de divergência, porque isso aí tem uma influência direta na percentual final, entende? Você varia o ângulo, você vai ganhando, entende? Você vai ganhando, você vai aumentando o 3%, a percentagem e tudo. Depois a gente vai ver isso aí. Você aumenta um ângulo, mas se você aumentar o ângulo de divergência, você vai criando também mais roundness, porque você vai dando mais possibilidades porque que o screen parallax seja maior, mas não pode brincar com isso. O screen parallax projection fator é aquilo, é a distância que o cara está desse segmento que é o screen parallax maior, não é isso? Então você tem que pôr essa fórmula na história. O lens factor é super importante. O lens factor é essa história. Você está com a objetiva normal 28, mas se você puser uma grande angular, você começa a bagunçar a geometria toda. É muito importante ter que compensar por uma mudança de lente. Entende? Isso tem que cair no liquidificador ali. Aí o Zinear. Zinear é objeto chegando próximo de você. Porque, claro, entende? Você vai começar a criar a projeção dele. Outra coisa, o objeto chega próximo de você, ele tem uma coisa, ele chega perto da câmera, o que acontece? Ele cresce. Então ele é muito mais visível, você presta muito mais atenção. E isso criou uma implicação enorme, entende? Quando você filma, porque a coisa em 2D que você faz mais é o que se chama over the shoulder. Quando tem uma discussão entre uma pessoa e outra, você dá um plano da cara de uma pessoa e usando o ombro da outra pessoa na frente, não é? E vice-versa, você põe a outra câmera lá, você é a presença do ombro, né? Se chama over the shoulder, né? Então, esse troço em estereografia é muito chato, porque esse ombro está sempre muito perto da câmera e cria problema. Aí você tem outros macetes estéticos que você faz, você tira de foco, você subilumina para fazer uma massa amórfica, né? Outra coisa, o range factor, a distância entre o foreground e o background, tem que ser levado em consideração. E o ZPS factor, que é o ponto de convergência. Porque se eu começar a convergir muito para a próxima, olha só, meus eixos das câmeras vão cruzar. Então, se eu tiver um minutinho, eu posso ativar aqui uma calculadora, que eu acho que é muito didático. Então, tem 1000 calculadoras na internet, várias delas são de graça, essa aqui é a mais rudimentar. Eu comecei assim, tem umas formulazinhas, depois eu descobri
fórmulas maravilhosas que eu fui mexendo e pus num liquidificador matemático e dá uma coisa lá. Tem outras assim mais avançadas, mas cuidado, porque essas fórmulas não levam em consideração o diâmetro do sensor. Eles estão usando sempre para 35 milímetros de fotografia, mas o troço varia brutalmente com a dimensão do sensor, o formato que você está usando, porque o FOV é super importante, o focal da lente, entende? Tem umas que levam em consideração, outras não. Tenho calculadoras carérrimas, essa é $300, é uma alemã, mas é uma loucura, tem tanta informação que não é prática, que você não pode levar para um set de gravação, porque você começa a criar universos múltiplos e sei lá, e não funciona no final. Então nós começamos, mas ela é legal, ela tem uma apresentação visual que eu até estou trabalhando no troço desse. Aí eu comecei com o spreadsheet, com Excel, fazia formulazinhas. Nós começamos a trabalhar com alguns alunos e a gente foi progredindo, até que eu cheguei numa que foi para Mac, entende, que eu consegui programar e tinha já pela primeira vez o objeto, o percentual dele. Tinha um ponto de recomendado que era os 20% que eu elegi. Aí fazia uns cálculos lá e dava o quê? Ela dá sempre a interaxial e te dá um ângulo de convergência, que nesse caso aqui está errado. Naquele momento a gente... Então, o que aconteceu? Eu progredi a beça e acabei fazendo uma calculadora para o iPhone, que está no mercado. Vocês não precisam comprar isso, porque eu tenho uma boa notícia. Eu vou te mostrar como ela funciona. Tem um how-to, tem os parâmetros gerais, tem você a câmera e as lentes que você está trabalhando, aí a cena, você põe tudo isso na cena que você vai trabalhar e ela vai calculando. Aí tem uma área de suporte e a bola. Então, ela é assim, ó, os parâmetros, olha lá, a tela que eu vou trabalhar, 3 metros, que é a tela que eu trabalho lá, de home theater, mas você pode ir desde iPhone até uma tela enorme. A melhor posição para sentar, né, o viewer, para depth e para roundness. O máximo de projeção negativo parallax, que ninguém tem isso, 20%. Offset, quanto que as duas câmeras podem se afastar uma das outras. E evidentemente, industrialmente, você usa uma história com espelho, porque não existe duas câmeras profissionais que possam chegar perto a 6 centímetros uma das outras, porque elas são gordinhas, entende? Você não consegue. Então você usa um espelho a 45 graus, com uma propriedade de transmitir, uma câmera fica fixa e a outra faz o interaxial, a distância interaxial um do outro, e essa câmera converge, entende, em relação a essa aqui. Então, na verdade, você vai ver que são duas coisas. O ângulo máximo de divergência, que no caso da calculadora eu paro em 1,50, mas pelos cálculos 1,31 dá 3%, que é aquela referência que a indústria está pedindo, é o máximo. Isso são os parâmetros. Aí você põe a câmera que você está trabalhando, qual o objetivo que você está trabalhando, isso aqui é um banco de dados, entende, que te dá, o fabricante te dá isso. Conforme a lente, ela te dá o fator de magnificação para te entregar o ângulo, a objetiva, o número da objetiva, que te dá 28 graus para cair no ortomodel, entendeu? E aí o que acontece? Eu ponho aperto aquele botão cena, eu pulo para esse troço aqui, aí eu estou na minha cena. Está vendo aquele botão lá, load? Eu aperto ele carrega os parâmetros e a câmera, as medidas todas que eu estou operando. E ela me coloca os objetos no modelo do ortomodel. Então você vê que o resultado dessa história toda é 6,35 e o ângulo de convergência é aquele, 0,61. Aí vira uma régua de cálculo. O que acontece agora? Essa salada toda está embutida em fórmulas, entendeu? Eu tenho até um problema sério que eu quero consultar de vocês, que é da integração dessas diversas fórmulas
que eu, como chamo, está no liquidificador, é uma coisa até empírica, entendeu? Mas como eu distribuo, né? Uma coisa de mapping, né? É mapeamento da integração dessas fórmulas junto do troço. E aí o que ela te dá? Ela vai te mexer, ela vai te dar uma interaxial. Se você mexer em qualquer parâmetro desse aqui, você vai mudar, ela vai te mudar a interaxial, entendeu? E mudar a convergência, porque é a mesma coisa, ela entende? Onde você convergir, você vai ter dois ângulos de convergência, porque a maior parte desses rigs, desses sistemas, são até automáticos. Porque eu estou falando em 2 objetos ou 3 objetos parados, mas imagina uma cena que o cara chega perto da câmera, ou a câmera chega perto do cara, entendeu? Isso tudo é remotely controlled. Tem controles remotos que mexem no foco, na convergência, na interaxialidade. Então, você tem que ir trabalhando, fazendo keyframes, né? Pontos em que o ator vem para cá, ou a cena, enfim, é uma loucura esse troço todo quando está uma cena em movimento. Mas você tem que ter rápido, entendeu? Você não pode ficar fazendo. E uma coisa é um projeto para a gente fazer, depois a gente vai conversar. A boa notícia é que esse calculador pode ser de graça. Se vocês quiserem brincar com isso, eu tenho a versão Lite, que é grátis, mas evidentemente ela é bloqueada, entende? Mas ela dá para você resolver qualquer brincadeira, você fazer teste ou qualquer coisa, ela resolve para um laptop, entende? Mas, enfim. É o caso mais útil para um estudante. É um caso mais útil para um estudante. Foi isso que eu pensei para liberar lá para a minha galera, entende? Mas libera para todo mundo. Na verdade, todo mundo diz, não, você vai ficar rico com essa história. Eu vendi 12 profissionais, sabe quantas eu já tenho de graça dado? 300. É impressionante que tem essa coisa do iTunes Store é maravilhoso. Que tem gente de Singapura, Coreia do Norte, os caras pegando de tudo que é Malásia, outro dia, sujeito, é de graça, o cara está estudando. Agora, eu estou agora desenvolvendo isso, que se eu tenho um tempinho e ligar isso aqui, tem? Tem, então não dá. É o seguinte, eu estou fazendo essa mesma história com o iPad agora, porque no outro eu não tenho área para fazer desenvolvimentos visuais, mas o que eu estou fazendo, não precisa mesmo, realmente, se que a gente quiser, mas você está vendo, nesse momento eu estou com a interaxial em 0,35 e 61. Se eu mexer o Convergence Point, eu vou mexer para vocês, ele faz uma representação gráfica, entende, do cubinho lá, tá vendo? O foreground e o background, tá vendo? Os objetos com os cubos cruzados. Está vendo um tracinho vermelho que está entre os dois cubos? Aquele segmento é o máximo de paralaxe que você pode ter para aquele tamanho de tela. Entendeu? E aqui vocês têm a informação, olha só. Nesse momento, olha aqui, a câmera left e a câmera right. Então ela está cruzando nesse objeto e está projetando, olha lá, o pontinho verde está projetando esse objeto desse lado. Enfim, isso aqui a câmera projetou ao mesmo tempo. O left está projetando o vermelho para lá. E o objeto que está atrás tem o vermelho para um lado e o verde para o outro. Então, se eu mexer no Convergence Point, essa linha branca aí é a tela. Não é? E aquilo ali é o plano de convergência. Se isso começar a mexer, olha a geometria que começa a usar lá. Ele está a 6 metros. Está no ortho model, não é isso? Ó, se eu for para 9 metros, olha lá o objeto de trás ficou vermelhinho, ficou bacana, porque eu convergi para 9 metros. E o da frente, olha aqui, não nenhum problema se eu convergir para trás. Porque olha aqui o máximo que ele deu, 2,85. Não é isso? Quer dizer, não chegou nem a ferir, não chegou nem ao padrão que é 3% de paralaxe, de paralaxe máxima, né, que eu tenho que respeitar. E claro, ficou perto de 0 lá, porque eu cheguei para lá. E olha só os cubinhos aqui como estão se comportando bem, não é isso? Agora, se eu trouxer a convergência para 4,2, por exemplo, olha o que acontece lá atrás. Está vendo?
Isso é com esses objetos ainda em pontos confortáveis. Você está entendendo? O objeto da frente ficou a 1,9, mas olha o percentual de paralaxe positiva, 4,89. Evidentemente, nesse troço aqui eu travei, eu não pus o fator de distância da tela. Tá? Olha só, muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que eu, contribuído para alguma coisa, a gente pode... Mas, enfim, é isso aí. Que eu disse, eu tomo um café, eu falo até às 5. Obrigado.